Vamos lá, primeiro ano. Vamos fazer agora a semana, né? O conteúdo da semana 4 do PET Volume 2 com vocês. Assiste até o final aqui comigo para conseguir fazer os exercícios. Vocês vão ver, ó, vai ficar molezinha fazer esses exercícios aí. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Professor Hugo aqui com vocês. Vou explicar a matéria do primeiro ano agora, né, da semana 4, tá bom? Antes de tudo, inscreve aqui no canal, tá bom? Ativa as notificações aí para você receber as notificações dos vídeos de física. Eu faço vídeos de física também, além do PET, né? Para você ficar, ó, sinistro em física aí, tá bom? Então, vamos lá. Na descrição do vídeo também tem um grupo de estudos lá que a gente faz no Google Classroom, você vai se amarrar. Vamos então aqui falar sobre a semana 4, conteúdo. Vamos lá, opa! Vamos lá. Então, aqui o que acontece? Estamos na semana 4. Se você ainda perdeu aí, você não viu a playlist completa aí, que tem todos os vídeos aí, ó, clica aqui no cardzinho, que aí vai voltar desde a semana 1 lá do volume 2, tá bom? E tem a playlist também do volume 1 no canal aí. Entra aí para o que você vai conseguir achar. O que nós falamos na semana 4, gente? Olha só, na semana 4. Na semana 4, que eu montei um quadrinho aqui do lado, nós vamos falar sobre os gráficos, tá, do MUV. Então, antes de falar sobre os gráficos do MUV, lembrando aqui, olha só, olha esse formulário aqui que legal. Eu tenho o formulário do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, tá bom? Eu tenho posição, velocidade, aceleração. Posição, velocidade, aceleração. Cara, cinemática é isso o tempo todo, tá bom? Então, essa é a fórmula do MU e essas são as fórmulas do MU e essas são as fórmulas do MUV. Aí nós entramos nos gráficos. Nos gráficos nós já falamos sobre isso. Esses aqui são os gráficos do MU, né? Aqui, ó, velocidade positiva é movimento progressivo. Velocidade negativa é movimento retrógrado, tá? Posição aumentando com o tempo. Posição diminuindo com o tempo. Por quê? Aqui a velocidade é positiva, aqui a velocidade é negativa. E lembrando que a área de V por T te dá o ΔS. Tá? Super manjado isso, gente. Vai ter uma questão para você fazer desse tipo na sua vida, que é o quê? A área do gráfico V por T vai te dar o ΔS. Você vai precisar disso, tá bom? Não é praga de professor. Você vai cair, você vai lembrar disso aqui e vai acertar, tá bom? Então vamos embora. Falando agora dos gráficos do MUV. Esses gráficos aqui, ó, do movimento, esses gráficos que são do movimento que tem aceleração, tá bom? Então nós estamos falando sobre isso agora. Preste atenção. Primeiro, agora eu tenho um gráfico de aceleração, porque antes a aceleração era 0. Então eu não tinha o gráfico de aceleração, tá bom? Eu tinha, mas era 0. Agora ele surgiu. Então eu tenho S, V e A, tá? Esses gráficos são os gráficos representativos dessas equações aqui, ó, tá bom? Então, eu tenho o gráfico da posição por tempo, da velocidade por tempo e da aceleração por tempo, né? Faltou um T aqui, né? Eu vi que você percebeu isso daí. É de velocidade por tempo, aceleração por tempo e posição por tempo ali, tá? Então, vamos lá. O gráfico da posição, ele é uma parábola. E quando a aceleração é positiva, olha só, a aceleração maior que 0, a parábola é para cima. Quando a aceleração é negativa, a parábola é para baixo. Aí o aluno vira e fala assim, Hugo de Deus, pelo amor de Deus, que tanto de negócio. Calma, velho. Você estudou na matemática que lá na equação de segundo grau, você tinha y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você estudou isso lá na matemática. E aí você aprendeu lá que quando A é positivo, a parábola para cima. Quando A é negativo, a parábola é para baixo. É a mesma coisa, meu irmão. Só que aqui, olha só. O A aqui você está falando de aceleração. E o S aqui, ó, é a posição. Ao invés de y em função de x, você tem s em função de t. Nós já falamos sobre isso, tá bom? Nós falamos sobre isso na semana 3 ou na semana 2, enfim. Então, o que acontece? É simplesmente a mesma coisa. Olha só, parábola para cima, aceleração positiva. Parábola para baixo, aceleração
negativa. E aí, tem como fazer uma relação da velocidade com a posição? Tem. Olha só, observe que essa posição estava diminuindo, depois começou aumentando. A posição estava diminuindo, depois aumentou. Ou seja, aqui teve uma inversão de sentido. Esse carro estava voltando e depois passou a ir. Neste caso também teve, ó, esse carro estava indo e passou a voltar. Ou seja, se ele estava voltando, velocidade menor que zero. Se ele estava indo, velocidade maior que zero. Aqui, se ele estava indo, velocidade maior que zero. Se ele estava voltando, velocidade menor do que zero. Tá bom? Tem que se preocupar com esses pontos aí, né? E aquilo de acelerado e retardado, dá pra ver pelo gráfico? Dá, velho, olha aqui. Positivo e negativo, aqui é retardado, o carro estava freando. E aqui, positivo e positivo, aqui é acelerado. O movimento ele é retardado até um ponto, depois acelerado. Imagina você em um carro. O que está acontecendo nesse gráfico? O carro estava freando, parou e depois começou a voltar. Entendeu o raciocínio? Olha, na verdade ele estava voltando, freando, parou e depois começou a ir, né? Usando aquela analogia que voltando é velocidade negativa, tá bom? Então ele tinha uma velocidade negativa, foi, parou, depois começou o quê? Positiva. Então, tem gente que olha para esse gráfico que acha que a velocidade estava aumentando sempre. Gente, vamos fazer a analogia de um carro. Ele tinha uma velocidade negativa, estava reduzindo essa velocidade negativa, vamos dizer assim, chegou no zero, depois ela virou positiva e foi aumentando. Então, o módulo da velocidade diminuiu e depois aumentou. Agora, se eu considero o sinal, tá bom, ela foi sempre aumentando. Mas lembre-se, na física, o sinal indica o sentido aqui neste caso. Tá bom? Então esse carro estava voltando, foi reduzindo, pisando no freio, parou, neste ponto a velocidade é zero, olha lá para o bichinho lá, o gráfico, e aí neste ponto está parado, depois vai aumentando, e aí o carro foi embora, velocidade positiva, tá bom? Então tem que se preocupar com isso daí. Olha só, aqui, positivo aceleração, negativo velocidade, então aqui é retardado, né? Aqui, positivo aceleração, positivo velocidade, então aqui acelerado. Lembrando que quando a velocidade é negativa, retrógrado. Quando a velocidade é positiva, progressivo. Tá bom? Então, neste primeiro intervalo, ele é retrógrado, retardado. Aqui, ele é progressivo, acelerado. E aqui, eu tenho aceleração negativa, velocidade positiva. Então, ele é retardado, sinais opostos. Aqui, aceleração negativa, velocidade negativa, acelerado, tá bom? E em relação a progressivo e retrógrado, tô mexendo o quadro aqui, né? Vocês estão percebendo. Vamos embora. Progressivo e aqui, retrógrado. Então, olha só, progressivo, retardado, retrógrado, acelerado, tá bom? Lembrem-se disso sempre. E por fim aqui, lembrando que a área do V por T sempre te dá o ΔS, a área do A por T vai te dar o ΔV, a área do de baixo te dá o de cima, a área do de baixo te dá o de cima, a área do de baixo te dá o de cima. Sempre assim, tá? Então por isso que eu sempre faço isso. SVA. A área do de baixo te dá o de cima, a área do de baixo te dá o de cima, tá bom? É importante você lembrar disso daqui. E só para constar, gente, que área que é essa? Por exemplo, se eu fosse calcular a área aqui desse gráfico, ó, seria essa área aqui, ó, é a área entre o risco e o eixo. A área aqui, ó, é essa área aqui, é a área entre o risco e o eixo, tá bom? É a área do gráfico. Tá Olha certo? Só esse simulador, eu vou mostrar os dois movimentos no simulador traçando o gráfico para vocês. Olha só, deixa eu puxar ele para cá, vou ficar aqui no cantinho, né? Tô aqui no cantinho, tá me vendo aqui, beleza? Vou colocar aqui ó, os três gráficos ao mesmo tempo. Este movimento é uniforme. Olha só o gráfico de posição, esse aqui, o gráfico de velocidade aqui, o gráfico de aceleração. Ó, vou pausar aqui e vou começar de novo. Olha lá, ó, tá subindo a posição como uma reta, a velocidade constante. E olha aqui, ó, vou pausar, pausei. Pronto. Olha só. Gráfico da posição, uma reta crescente, gráfico da velocidade constante positiva e a aceleração zero. Este movimento é de ida, progressivo, tá bom? A posição foi aumentando, o carrinho estava indo, tá bom? Este é o do movimento uniformemente variado. Vamos ver o próximo aqui agora, olha só.
Neste segundo aqui, olha aqui comigo, a posição está aumentando como uma parábola. Se ele está aumentando como uma parábola, este movimento ele é uniformemente variado, tá bom? Uniformemente variado. Então olha aqui com a setinha do mouse aqui, olha a parábola para cima. Se a parábola para cima, a aceleração positiva. Vamos ver se é positiva? Olha ela positiva aqui no eixo aqui, ó, positiva. E a velocidade crescente, velocidade crescente. Observem que o estilo desse gráfico foi um pouco diferente do que eu desenhei, ó. Ele começou no zero, esse carro estava no repouso já inicialmente, então ele só cresceu. Ou seja, progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado, porque a velocidade é positiva e a aceleração é positiva também. Os dois estão indo para o mesmo lado. O módulo da velocidade está subindo. Note, ó, vou dar continuidade aqui, note que o velocímetro do carro está subindo, ou seja, acelerado, tá bom? Vamos ver aqui agora uma outra situação. Olha essa situação aqui, galera. Olha agora, o carro está freando. Pausar ele aqui, olha só. Parábola para baixo. A velocidade ainda é positiva, ela está caindo, mas ainda é positiva, porque está acima do eixo. Então ela era positiva, estava reduzindo para o zero, tá bom? E a aceleração aqui, ó, essa aceleração é negativa, tá bom? Essa aceleraçãozinha aqui, ó, negativa, beleza? No gráfico aqui acho que está errado no simulador. Tá? No gráficozinho aqui tá errado no simuladorzinho. Mas esse carro estava freando. Aqui acho que é o módulo da aceleração, tá certo? Então o que acontece? A parábola para baixo, a velocidade reduzindo, mas era positiva. Cuidado, essa velocidade não era negativa não. A aceleração era negativa. Então este movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva, não é mesmo? Velocidade é positiva. E retardado, porque ela está diminuindo em seu módulo. Tá bom? Pronto. Aí o simulador, espero que esse simulador ajudou um pouquinho pra vocês aí. Beleza, galera? Então, aqui nós falamos sobre gráfico. Viu como é que é facinho? Bem curtinho o vídeo, ó, molezinho. Então, galera, entra aqui na descrição do vídeo, tem um tanto de link interessante lá. Foi uma honra trabalhar aqui com vocês o conteúdo da semana 4. Vamos agora para as atividades. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.